profissional, profundo engajamento com o SUS, a construção do SUS. Eu saio da faculdade, eu saio da minha formação de residência médica no ano da promulgação da Constituição de 88, o que faz com que todo esse movimento, a reforma sanitária, tenha uma relação muito visceral com a minha prática profissional. Mas o tema da formação, enquanto um objeto de reflexão, não é um tema sobre o qual eu me debruço sistematicamente. Ainda que eu tenha alguma experiência prática nesse campo, então talvez mais prudente seja começar falando um pouco de que lugar eu falo, né? Quem é essa pessoa que está aqui convidada a lançar um conjunto mínimo de provocações no limiar de um processo de formação de formadores. Então é uma dobra complexa que vai provavelmente enredar a gente aqui até o final da minha fala em outras dobras que eu vou produzir. Mas esse lugar do qual eu falo, e onde eu vou me segurar aqui para conseguir produzir um caminho minimamente coerente e consistente para vocês, é de alguém que trabalha na Universidade de São Paulo há 25 anos, com docência, ligado ao curso de Medicina da Faculdade de Medicina da USP, desde 89, trabalhando num campo, né, que eu com muita felicidade vejo hoje adquirir uma importância tão central, que é o da atenção básica. Minha experiência, como a gente diz lá em São Paulo, é atenção primária à saúde, campo da atenção primária. E em serviço, porque eu me formei como docente e pesquisador dentro do Centro de Saúde Escola do Butantã, que é um serviço escola ligado à Faculdade de Medicina. E então, enquanto um docente de estudantes de medicina, de pós-graduação também, e com um foco na pesquisa em atenção primária, tendo elegido, tendo acontecido de me ocupar principalmente do tema do trabalho em saúde e da comunicação dos serviços. Comunicação em saúde é um termo muito amplo, não define o campo em que eu me insiro, porque ele é largo demais. Eu tenho me ocupado principalmente da comunicação em serviços, no espaço dos encontros, da conversa, como o Ricardo já me apresentou, enquanto alguém que tem tratado então da comunicação, do trabalho em saúde, e aqui eu até conecto imediatamente os dois pontos e vou preparando o terreno da minha contribuição. Quer dizer, esse trabalho comunicacional, eminentemente comunicacional, que é o trabalho em saúde. Eu vou dizendo isso, me apresentando e, como eu disse, também já introduzindo um caráter muito parcial da contribuição que eu vou trazer aqui para vocês. Eu falava com a Eliana, já falei com o Dagmar, que eu devia estar aí. Lamento muito participar desse processo, espero talvez numa próxima edição. Isso não é uma fala demagógica ou de efeito, mas como eu disse, eu tenho uma limitada reflexão sistemática. Eu acho que, como muitas pessoas nesses 25 anos, venho improvisando na docência. Eu acho que o fato de que muitos improvisem, saquem o saber, sei lá da onde na gente, para dar conta do encontro na docência, é uma realidade que justamente acredito que iniciativas como essa vêm enfrentar. Então eu, muito honestamente, me coloco nesse lugar. Vou procurar, ao final da minha fala, compartilhar algumas coisas que eu tenho experimentado e que me parece importante eu dizer nesse lugar, mas não vai ser o miolo, não vai ser o núcleo da minha fala. A minha fala vai ser um pouco falar sobre a natureza do trabalho em saúde e posta essa natureza de uma certa perspectiva, como isso poderia nos desafiar na qualificação e na transformação da experiência da docência das profissões da saúde. E nesse sentido, obviamente, ainda que eu vá lançar mão, a maior parte das vezes que eu recorri a alguns exemplos, ao campo médico, por uma razão óbvia,
sinto mais à vontade, eu não vou tratar de nenhum aspecto, nem da formação e nem mesmo do trabalho de saúde específico a nenhuma profissão. Eu vou justamente explorar uma espécie de dimensão transversal às diferentes profissões da saúde. E talvez nesse sentido seria até mais justo, mais preciso, eu dizer que eu vou tentar conduzir aqui uma certa reflexão sobre a formação de trabalhadores da saúde. Eu acho que as palavras e um certo cuidado com as palavras é algo que eu vou procurar, tanto quanto possível, manter ao longo de toda a minha exposição. E quando eu falo que eu quero explorar um elemento transversal às diferentes profissões, não apenas as profissões de nível superior. Eu acho que o que eu vou falar sobre o trabalho de saúde se aplica às profissões de nível superior, às profissões de nível médio, até às profissões de nível básico. Porque mais geralmente, mais genericamente, eu vou tratar de alguma característica muito central no trabalho contemporâneo, ou nas formas hegemônicas do trabalho no estágio atual da nossa sociedade, do mundo. Ok? Então, eu vou pontuar minha fala por uma série de perguntas, né? Então, acho que desse modesto lugar da autoridade que eu tenho para estar fazendo essa exposição aqui, eu vou, mais que tudo, levantar questões e expor um certo campo problemático, que eu estou dizendo que é esse, que define uma característica muito nuclear, muito essencial do trabalho contemporâneo. E aí eu começo com algumas perguntas, exatamente, né? Para a gente ir engatando aqui uma certa reflexão sobre a formação. O que exige o trabalho em saúde? O que o trabalho de saúde exige de nós? Bom, talvez esse é o nosso primeiro pressuposto comum aqui a todos nessa sala. Somos todos trabalhadores da saúde. Ainda que específico ou exclusivamente envolvidos com aspectos da formação, mas necessariamente supõe a nossa natureza comum, nossa composição comum de trabalhadores da saúde. E o que esse trabalho exige de nós? O que seria esse elemento transversal a que eu estou me referindo, comum a todas as profissões e, ao mesmo tempo, essencial, definidor da sua natureza e que nos desafiaria centralmente na missão de formar? Nesse ponto eu quero fazer uma primeira digressão muito rápida, porque eu acho que o que se trata aqui, fundamentalmente, é disso: formar. E aqui eu já vou pegando carona em algumas, na própria exposição da Eliana, aqui no início, né? Quando ela traz o desafio da formação. Porque dizer isso não é óbvio, nem acho que se tornou mais algo trivial, por mais que a gente empregue essa expressão formar, formação, a torto e a direito. Do ponto de vista das práticas dominantes e majoritárias na universidade hoje, acho que isso também estava implícito na colocação inicial da Eliana, parece que formar é uma missão da qual os docentes parecem ter abdicado numa universidade operacional. E quando eu uso essa expressão universidade operacional, eu estou aqui ecoando uma fala muito recente que eu ouvi no contexto da greve da USP. Estamos em greve, acho que o Brasil deve saber disso, que foi a fala da professora Marilena Chaui, que eu a coloco aqui como uma referência e uma recomendação, como uma reflexão mais ampla inicial sobre o que se passa e o que tem sido feito da universidade no neoliberalismo. E então acho que com o Google colocando Universidade Operacional USP Marilena Chaui, todo mundo vai achar o vídeo dela, que também está no site da ADUSP, da Associação de Docentes da Universidade, e que eu recomendo profundamente que vocês conheçam. Então, formar parece ser essa missão da qual abdicaram docentes de uma universidade operacional ou de uma universidade voltada para a formação de agentes corporativos. E aqui tem uma outra referência, que é o Dalmar Almeida Filho, ex-reitor da Federal da Bahia, e uma pessoa bastante engajada na construção da experiência do bacharelado interprofissional, e que coloca também
também critica, né, essa situação que chegou à universidade, fundamentalmente voltada para a formação de agentes corporativos. O chamado aparelho formador talvez pareça ser melhor designado pela expressão aparelho informador. As escolas parecem cada vez mais se dedicarem à missão de informar, de passar informação, de transmitir conhecimentos, num contexto onde há uma certa equivalência entre os termos informação, conhecimento, aprendizagem, como se o conhecimento se desse sob a forma de informação e como se aprender não fosse outra coisa que não adquirir e processar informação. Em suma, tudo parece se esgotar na missão de transmitir conhecimento, informação e adestrar em determinadas competências técnicas. E do adestramento ao amestramento é um passo. Formar é outra coisa que eu vou me eximir de definir, mas que eu acho que talvez pelo tipo de desafio que eu vou procurar arrancar da reflexão sobre o que é afinal o trabalho em saúde, talvez ela se apresente implicitamente, né? Então vamos lá, vamos avançar um pouco mais então na minha pergunta nuclear aqui, que eu já estou me estendendo demais na introdução. Qual a natureza, a substância do trabalho em saúde que eventualmente embasaria as nossas reflexões sobre a formação? Enquanto alguém que não pensa principalmente a formação, como eu já me apresentei, mas que tem pensado há um bom tempo o tema do trabalho em saúde, da natureza do trabalho em saúde, já há algum tempo eu afirmei, como resultado de algumas investigações, que a substância do trabalho em saúde é a conversa. Trata-se de um trabalho eminentemente conversacional. A gente não pode conceber nenhuma forma de trabalho em saúde sem alguma conversa. Mesmo quando esse trabalho tem uma boa margem de procedimentos técnico-materiais, quando os procedimentos técnico-materiais têm uma importante centralidade, ele sempre se reveste antes, durante ou depois de alguma conversa, se não com os usuários dos serviços, com os outros trabalhadores. Quando o trabalho não é apenas conversar. Sempre é uma afirmação que sempre soa aquelas platitudes, as coisas, a obviedade, mas ainda que seja bastante óbvio e evidente que é um trabalho que só pode se dar na conversa, a gente pode se perguntar, por exemplo, quanto tempo é dedicado na formação dos trabalhadores da saúde para o desenvolvimento de competências conversacionais. Para o que a gente poderia chamar melhor ainda do que esse termo um pouco propositadamente viciado em jargões educacionais, competências conversacionais, o quanto a gente se dedica para o desenvolvimento de uma arte da conversação. Certamente bem pouco, mas indispensavelmente algum tempo. E eu quero chamar a atenção que eu não estou falando uma novidade, eu só estou querendo sublinhá-la, colocar alguns highlights aqui, como se diz nesse termo. Por quê? Porque praticamente todas as profissões da saúde envolvem o treinamento em alguma técnica de conversa. E eu queria fazer uma mínima meditação aqui com vocês sobre essas técnicas de conversa nas quais somos adestrados. E eu vou, como eu disse, me respaldar em exemplos do meu campo, pela facilidade. Vocês sabem que os médicos precisam ser formados numa técnica de conversação, que é uma competência principal do trabalho médico, que é a anamnese. A anamnese é um típico exemplo de uma técnica de conversa. O que eu quero apenas explorar nesse momento, assim, a minha finalidade não vai ser, nenhum dos pontos que eu vou passar, fazer nenhum mergulho vertical em nenhum deles, mas um pouco destacar assim, o tipo de relevância que esse tema tem para nós. Então, eu costumo dizer
que a conversa, e especificamente as técnicas de conversa, porque as nossas conversas são informadas, elas são instruídas por uma dada direcionalidade, que vem da técnica de conversa. Eu costumo dizer que a técnica de conversa, nos nossos encontros profissionais, define a dimensão pragmática do encontro. O que vai se passar naquele encontro. O que vai ser conversado naquele encontro. Se isso dito assim ainda fica muito abstrato, eu vou dar um recheio de um exemplo bastante breve, bastante simplificado, caso caricato, mas que nos coloca em contato com a experiência do que eu estou falando. Via de regra, nas faculdades médicas, nós somos instruídos na anamnese conforme o modelo da chamada alopatia, ou do modelo biomédico. E eu falo alopatia justamente para estabelecer um contraste muito rápido com a homeopatia. Um exemplo, entre outros qualquer, que é um exemplo rápido, porque talvez vários aqui já tenham tido a experiência de ir para um encontro médico com um médico alopata e ir para um encontro médico com um médico homeopata, que usam técnicas de conversa completamente diferentes. O que eu quero destacar é dar bastante concretude a essa minha afirmação de que uma técnica de conversa define do que se vai conversar, dos conteúdos que vão emergir naquele encontro. Uma técnica de conversa não define absolutamente o conteúdo daquele encontro, mas pré-restringe um certo espectro dessa conversação. O que vai se conversar e o que não se vai conversar naquele encontro. E aí, não vou explorar isso agora, deixo isso justamente como desafio. Se perguntar o que uma técnica de conversa, como a anamnese, conforme o modelo biomédico, ela abre como possibilidades de conversação nesse encontro. E o que ela fecha. Ok? Então, como eu disse, esse vai ser um pouco o tom, eu vou passar por alguns pontos e chamar a atenção para o que seria a gente eventualmente parar e se debruçar sobre esse tema no processo de formação. É claro, evidentemente, ainda que eu aponte aqui um certo limite dessa técnica de conversa, um tipo de qualificação de práticas de saúde e os desafios que temos diante de nós, da construção de um SUS humanizado, etc., obviamente não estou insinuando que a gente possa abrir mão ou jogar fora essas técnicas de conversa. Claro que a gente pretende que os nossos formandos sejam exímios aplicadores dessa técnica, potentes manejadores desse instrumental para a consecução das suas finalidades expressivas, mas a questão talvez é que a mais aguda, a mais profunda perícia nessas técnicas, muito pouco provavelmente dará conta de todas as exigências da conversa para a efetiva qualificação do trabalho em saúde. E quais são essas exigências e como formar para elas? Então eu vou aqui, ao longo da minha fala também, recolocando a rigor sempre a mesma questão, engordando um pouco o campo problemático que subjaz a essa questão. Para avançar um pouquinho mais, eu percebi no meu próprio processo de investigação sobre o trabalho em saúde e o tema da conversa, que esse tema precisava ser alargado, indo além do tema da conversa e reconhecendo que o trabalho em saúde é um trabalho que, na verdade, se dá necessariamente no encontro. Então, se a primeira palavra-chave, a primeira palavra teia aqui era conversa, a segunda é encontro. E aí eu posso recolocar as questões. Quanto se dedica na formação desses trabalhadores da saúde para se refletir a respeito do encontro, do que se passa nos encontros? Quanto tempo se dedica para o desenvolvimento de uma arte do encontro? Como se poderia formar para ampliar a capacidade de manejar o encontro, de se produzir bons encontros? De novo, a resposta é muito pouco, ainda que não nenhum. Mas talvez nesse caso, menos do que na conversa, porque nós não temos nenhuma técnica do encontro como uma técnica da conversa, isso talvez a gente identifique em algumas experiências muito significativas, mas muito pontuais,
muito erraticamente distribuídas nas experiências de currículo médico. Eu vou de novo citar apenas um exemplo para dar concretude ao que diz respeito a ampliar a nossa capacidade de manejar o encontro, de produzir um encontro. Eu tomo, por exemplo, as influências da psicanálise no campo médico. E o que foi a história de experiência de grupos Balint, onde, na verdade, a experiência da clínica Tavistock, da Inglaterra, dos anos 50, que teve profunda influência, sobretudo no campo da psicologia médica. Eu fui alguém que experimentei na minha formação na Universidade Federal do Rio de Janeiro experiências de grupo Balint, onde mais ou menos, resumidamente, do que se trata? Se trata do reconhecimento de que o encontro com o médico operam relações de transferência e contra-transferência. De que o médico, como dizia Balint, é o remédio. Ele e a sua subjetividade vão para o encontro e eles são o instrumento da cura. Eu, particularmente, não tenho grandes familiaridades, a não ser como um educando, alguém que participou de processos de formação durante o curso médico com grupos Balint, que foi uma experiência pontual. Nem tenho muita experiência na psicanálise, mas acho que fica claro por esse exemplo o que significa, o que poderia significar uma formação de um trabalhador da saúde, refletir e, de uma certa forma, entrar na posse do que se passa nos encontros. E eu acho que, via de regra, os trabalhadores são muito mais objetos do que se passa no encontro, muito alienados mesmo de todo o trânsito de subjetividade e afeto que está se passando ali naquele encontro, o que nos torna muito impotentes diante de um cenário extremamente complexo. É claro que todo encontro que se dá entre viventes dotados de palavra, para usar uma expressão de Aristóteles, pressupõe a conversa como elemento fundamental do manejo desse encontro. Como eu disse, a conversa é o que define a dimensão pragmática do encontro, o que fazemos dos e nos encontros. Mas a ênfase no encontro, aqui, como eu disse, ela alarga um pouco o tema da conversa, porque ela implica em reconhecer outras dimensões da relação. E, sobretudo, reconhecer que a relação é a dimensão incontornável do trabalho em saúde. E é ela que vem, nesse caso, para o centro da cena. A relação em todos os seus aspectos de produção afetiva, produção de potência, produção de comunicação. E quando eu coloco a ênfase no termo produção, obviamente eu estou de novo recaindo no tema do trabalho. Porque ainda que encontros e conversas digam respeito à nossa condição humana, aqui ela passou a ser algo que entrou para dentro do trabalho. Não como um acidente, mas como eu disse e postulo, a sua dimensão substantiva. Dizer que o trabalho em saúde, dizer que as redes de cuidado e atenção em saúde se dá necessariamente no encontro e de que a sua substância é a conversa, significa dizer que a rede de trabalho em saúde, ou seja, o SUS em sua face concreta, é na verdade uma imensa rede de encontros e de conversação. E considerando a produtividade própria desses encontros, pode-se dizer que se trata de uma rede de trabalho cognitivo e afetivo. Eu vou aqui introduzir um palavrão, quer dizer, eu acho que ela é uma rede de trabalho biopolítico. E eu vou, talvez, esclarecer um pouquinho o que eu quero dizer com essa expressão, para alguns talvez um tanto quanto enigmática, que junta o nosso radical bio ao termo político. Enfim, nesse ponto, eu acho que eu espero já ter satisfeito uma primeira preocupação aqui minha nessa exposição, que era chamar atenção para essas dimensões, que é a minha parcial contribuição, porque obviamente o termo da eficiência da saúde não se esgota nessas dimensões, mas eu elegi elas, não poderia eleger outras, como aquela que eu quero colocar ênfase, e nela assentar alguns do que eu penso dos principais desafios
a formação de trabalhadores da saúde. O que é formar para a conversa e para o encontro? Pergunta para a qual eu não tenho respostas. Talvez algumas pistas, pensamentos imperfeitos. Mas nesse ponto eu quero ainda produzir uma abertura um pouquinho maior na nossa conversa. Monitorando o tempo, sob controle, para mais uns 20 minutos de fala. Eu tinha dito no início que eu ia ousar tratar esse tema também da perspectiva não apenas do trabalho em saúde, mas daquilo que me parece, seguindo autores, obviamente, eu estou me respaldando uma certa produção teórica e filosófica sobre o trabalho no mundo contemporâneo, de que a gente está tratando, na verdade, de uma característica muito central do trabalho contemporâneo, ou das formas de trabalho que se tornaram formas hegemônicas do trabalho. E quando eu uso uma expressão propositadamente arrancada da tradição marxista, que é hegemônico, eu não quero dizer que necessariamente eu estou falando da forma de trabalho que emprega a maior parte da humanidade. Talvez ainda seja um mix de trabalho agrícola e trabalho fabril. Mas aquela forma de trabalho que instrui as nossas concepções sobre o trabalho. Porque quando Marx dizia que o trabalho na fábrica no século XIX era a forma hegemônica do trabalho, naquela época, mais ainda, a maior parte da humanidade ainda se ocupava do trabalho na terra. E, no entanto, ele se autorizava a dizer que aquela era a forma hegemônica do trabalho. Que aquilo instruiria todas as nossas concepções, como instrui até hoje, a respeito do que é o trabalho. E, nesse sentido, muito rapidamente, quero dizer que a gente se encontra numa posição muito peculiar no contemporâneo, porque nós ainda nos balizamos por referenciais que vêm do mundo do trabalho na fábrica. Ele ainda disciplina muito do nosso universo do trabalho, quando o nosso trabalho não se assemelha em mais nada ao trabalho que eu vou chamar aqui de trabalho material, trabalho de produção de bens materiais, que era o trabalho na usina, na fábrica. E vou, então, de tabela, me referir a essa forma que se tornou hegemônica, aquela que parece informar efetivamente o mundo do trabalho e da produção de valor no mundo contemporâneo, como trabalho imaterial. Então, evidentemente, não é necessário nenhuma preparação aqui, nenhum preâmbulo a mais. O trabalho em saúde é um caso exemplar do trabalho imaterial. Trabalho que ele mesmo em si não é imaterial. Todo trabalho é bastante material, engaja o nosso corpo, o nosso cérebro, nós gastamos energia, nós suamos para trabalhar, mas o que produzimos? O que produzimos todos que estão sentados nessa sala? O que estou eu produzindo nesse momento? Que estou trabalhando, vocês todos repararam, né? Bens imateriais. Que tipo? Conhecimento, informação, comunicação, relações, afetos, reações emocionais, certo? Nós todos estamos engajados neste tipo de produção. Docentes, então, nem se fala. Outro caso exemplar. Mas a gente não precisa ficar no nosso terreno. A gente pode ir para os principais campos de atuação na própria lógica do capitalismo contemporâneo. Do gestor, inclusive do gestor dentro do espaço da fábrica. Qual é o objeto do gestor? Estabelecer relações, estabelecer sequências, estabelecer arranjos, uma ordenação que ela em si é de uma suprema imaterialidade. A propaganda, a publicidade, o conhecimento, o cientista, o tecnólogo, o que eles produzem? Ou o vendedor, o que é o vendedor? Senão o trabalhador, aliás, o herói do trabalho material, aquele cuja missão é estabelecer a nossa relação com as mercadorias e tentar nos convencer de qual é a nossa necessidade e tem como objeto da nossa intervenção o nosso desejo. Fica claro? De novo, são apenas exemplos para dar um pouco de materialidade a ideias consideravelmente abstratas que eu estou compartilhando aqui. Ainda mais quando eu falo em trabalho imaterial, parece que eu vou falar de fumacinha. No entanto, é bastante concreto, é aquilo que faz a nossa vida.
estou me baseando, eu vou só explorar um pouquinho o caminho deles para também chamar a atenção para algumas dimensões que eu acho que pode ampliar nossa capacidade de se apropriar desse conceito. E aqui eu estou me referindo, dando crédito, sobretudo, aos trabalhos do Antonio Negri, um filósofo italiano, um filósofo político italiano e um pensador do trabalho, uma pessoa bastante importante, responsável pela difusão desse conceito de trabalho material. Ele diz que o trabalho material tem duas dimensões. E quando a gente fala em duas dimensões, a gente quer dizer que elas são inseparáveis, e que a gente está aqui separando apenas por razões didáticas, para a gente perceber melhor do que se trata essa produção material. Ele diz que há uma dimensão de trabalho cognitivo ou de trabalho linguístico, ligado à resolução de problemas, à execução de tarefas simbólicas ou analíticas, ou ainda diferentes formas de expressão linguística. E eu acredito que estamos todos nos reconhecendo enquanto trabalhadores cognitivos, trabalhadores linguísticos. Mas também há uma dimensão de trabalho afetivo. É importante destacar essa dimensão exatamente porque talvez nós tenhamos um viés extremamente cognitivista para tratar do problema da comunicação e dessa produção imaterial. Aqui ele está se referindo exatamente a um trabalho ligado à produção e manipulação de afetos. É claro que mesmo o trabalho docente, ou esse meu trabalho aqui nesse exato momento, me tomando como exemplo de trabalho material, ele envolve exatamente tudo isso. Eu lidar com expressões linguísticas, tarefas simbólicas ou analíticas, mas também a produção de afetos. Né? Eu vou modulando, inclusive, a minha voz, etc., me preocupando se as pessoas estão dormindo, se elas ainda estão prestando atenção, procurando atrair a atenção das pessoas, procurando alguma conquista emocional de vocês, né? Algum jogo da atenção que a gente vai fazendo, que a gente vai operando mesmo, mais ou menos tudo isso em ato, na docência, no trabalho em saúde, e que deixa bastante evidente a nossa produção. O que é o nosso trabalho? Que é muito mais do que fazer relatórios, como se tornou 90% do trabalho na universidade operacional. Né? É essa produção que é a nobreza desse trabalho. Né? Quando a gente está dizendo isso, né, ele não só essas duas dimensões são inseparáveis, mas eu acho muito importante não deixar passar esse ponto, quase eu deixei escapar aqui. Ela é também inseparável de uma produção material, porque não existe também, porque, sobretudo no caso do trabalho em saúde, sobretudo de algumas profissões, onde a dimensão de intervenção no corpo físico, onde há uma dimensão técnica material importante, às vezes parece que eu estou falando de alguma coisa completamente descolada de uma realidade mais dura. Mas, como eu disse, mesmo onde há intervenção material, ela não se faz sem uma produção imaterial acoplada a ela inseparavelmente. E, muitas vezes, o que vale, o que dá valor, mesmo à produção material, é uma dimensão de produção imaterial. É uma dimensão de produção de valor, e aqui eu vou introduzir uma palavrinha, de valor afeto. De afeto como valor. Do afeto como a carga desse valor. Eu acho que também não preciso me estender demais dizer que a saúde é um exemplo típico de um valor afeto. Certo? E o que é produzir saúde, se não essa produção imaterial? Se eu reduzir as intervenções materiais, bom, aí a gente sabe o que acontece, né? Vamos avançar aqui. Eu quero trazer mais 2 ou 3 características desse trabalho imaterial, ainda achando que ainda precisamos, talvez, palpar, pegar um pouco mais na mão essa ideia de trabalho imaterial e a gente se reconhecer como trabalhador imaterial, porque a hegemonização do trabalho imaterial reconfigura o nosso mundo, reconfigura a nossa experiência de vida. E talvez a gente nem se dê muito conta o quanto é essa experiência reconfigurada pelo trabalho imaterial que explica boa parte das delícias e das dores na vida contemporânea.
O trabalho material, por exemplo, ele reconfigura completamente a nossa relação com o tempo. Porque, como eu disse, a gente ainda está muito subjugado ao esquema fornecido pelo trabalho na fábrica, que, por exemplo, criou para nós, no disciplinamento do tempo na nossa vida, a ideia de que há um tempo de trabalho e um tempo livre. O tempo de trabalho é o tempo que eu bati o ponto e entrava na fábrica. A partir da hora que eu bati o ponto e saía da fábrica, é o tempo livre. E o trabalho imaterial absolutamente borrou essa fronteira. A gente sabe disso perfeitamente, né? Todo mundo aqui com o seu celular, com os seus notebooks, sabe que mesmo no momento em que se encerrar o trabalho do dia, ele não se encerra nunca. Que mesmo no domingo, quando a gente abre o e-mail, a gente já começou a trabalhar. Há um certo discurso um pouco ufanista, e que eu acho bastante neoliberal, que pretende nos convencer que tudo virou tempo livre. Eu acho ao contrário, que tudo virou trabalho. Certo? Há uma mobilização produtiva total, que é um pouco a característica da nossa vida contemporânea, para o bem e para o mal. Eu quero enfatizar isso aqui na minha fala. Há uma outra separação que foi desfeita, e ela talvez seja interessante para nós, porque a fábrica não separava apenas o tempo do trabalho como o tempo livre, mas o tempo do trabalho e o tempo da política. Porque o tempo da política começava no momento em que o operário batia o cartão e ia para a reunião do sindicato ou do partido. E, na verdade, esse contexto da mobilização produtiva total da vida é o momento em que também a política passou para dentro do trabalho. E também a inseparabilidade se produziu nesse campo. E eu quero colocar a ênfase, por isso que eu fazia questão de passar por esse ponto que eu estou dizendo, só recuperando o fio da meada. O trabalho em saúde é um caso exemplar do trabalho material em todas essas características. O que é formar para o trabalho em saúde? O que é formar para um trabalho que é inseparável do que eu faço com a minha vida no tempo livre e dos meus modos de fazer política? O que é formar para um trabalho biopolítico? Um trabalho que é política no sentido mais profundo. Política é sempre uma palavra que hoje em dia que a gente tem que fazer 1000 ressalvas, porque se a gente rebater no plano do senso comum, sobretudo do senso comum midiático, a gente vai ter uma ideia muito distorcida do que eu estou falando quando eu me refiro ou quando eu emprego o termo política. Política como aquilo que nos faz mais humanos, a vida na polis e a nossa implicação coletiva na produção de modos de vida, modos de viver juntos. É disso que se refere um trabalho biopolítico, um trabalho imaterial, um trabalho que produz bens materiais, relação, comunicação, afeto, conhecimento, tucur, formas de vida, produção de formas de vida. E que trabalho poderia estar mais profundamente implicado na produção de formas de vida do que um trabalho que se relaciona à produção desse valor afeto que é a saúde. Um último ponto que eu quero destacar, uma outra característica bastante importante, acho essa muito importante para nós aqui na reflexão sobre a docência e sobre o trabalho em saúde em geral, é que todo trabalho imaterial é necessariamente um trabalho coproduzido. Essa é uma característica muito importante. Se a gente pensar o trabalho segundo a metáfora da linha de produção, em que eu, ao final, produzo alguma coisa separada de mim e que eu entrego ao consumo de terceiros, isso não vai funcionar aqui no nosso caso. Porque se eu digo que o trabalho imaterial, por exemplo, de um docente e de um conferencista é produzir conhecimento, produzir afetos, evidentemente eu não estou produzindo nada aqui que eu possa entregar pronto para alguém. Se há algum conhecimento que vai se produzir esta tarde aqui, ele se produzirá entre nós e pelo co-engajamento de cada um de nós nessa produção. E acho que isso fala muito do que é a docência e do quanto o paradigma transmissionista que eu acabei de criticar
de que transforma as universidades num aparelho informador, ele não só mata a universidade, como ele nem sequer chega próximo de tratar do que é o ensino e a educação. Eu não sei do que ele está tratando. Se a gente não considera que nós somos, quando muitos, agenciadores de processo de produção coletiva de conhecimento, junto com aqueles que, num dado momento da sua etapa de vida, se encontram na posição de formandos, radicalizando aqui essa perspectiva. Como eu disse, todas essas características do trabalho material são para o bem e para o mal. A última característica que eu quero acentuar aqui é que se trata fundamentalmente de um trabalho de engajamento subjetivo. Acho que isso fica claríssimo em tudo que eu coloquei até agora. É um outro modo, aliás, é o termo que eu emprego de um outro autor, um outro pensador do mundo do trabalho, que é o Xavier, um francês, e que aquilo que Neg chama de trabalho material, e eu tratei como trabalho material aqui, ele chama de trabalho de engajamento subjetivo ou trabalho de engajamento criativo, que eu acho importante porque ele traz nessa designação uma outra dimensão muito importante aqui na nossa reflexão. Quando ele diz que é um trabalho de engajamento subjetivo e criativo, ele quer dizer que esse tipo de trabalho ele se constitui fundamentalmente no enfrentamento de situações acontecimentais. Essa palavra existe, gente, está no dicionário. Situações acontecimentais, que são da ordem do acontecimento, de alguma coisa, de situações que são fortemente imóveis e imponderáveis, dificilmente previsíveis ou programáveis. Não é disso que se trata tanto o trabalho da docência como o trabalho em saúde? O quanto nós nos engajamos na preparação dos futuros trabalhadores de saúde para terem que, a cada ato do seu trabalho, ter que se deparar com o imprevisível e o não programável. Situações que devem ser enfrentadas em ato e de maneira pertinente. O que significa enfrentar uma situação acontecimental? Significa que o enfrentamento do acontecimento impõe uma interioridade da produção do conhecimento na condução da própria ação. Então aqui eu acho importante, porque eu quero ao mesmo tempo manter presente, co-presente aqui a ideia que sim, esse trabalho envolve conhecimento, envolve mobilizar conhecimentos que eu posso aprender, mas mobilizar o conhecimento, ou a dimensão do conhecimento que a gente tanto valoriza na formação, ela só ganha a sentido em ato, porque uma situação, um acontecimento imprevisível impõe uma interioridade da produção do conhecimento na condução das nossas ações. O que significa também que eu estou dizendo que o trabalho material, ele não é apenas um trabalho que mobiliza conhecimento, é um trabalho que produz conhecimento. Eu ouvi isso também na fala do Ricardo aqui no início, né? Reconhecer o SUS, reconhecer o trabalho de saúde como um trabalho que produz em ato conhecimento. Que conhecimento é esse? É um dos pontos a que eu estou quase já chegando. Vou já adiantar, eu vou chamar isso do saber da experiência. No coração desse enfrentamento, ao mesmo tempo cognitivo e ético, das situações acontecimentais, reside precisamente a iniciativa. O fato de iniciar algo, de começar alguma coisa nova no mundo. Como dizia Hannah Arendt, iniciar é criar. Quem diz iniciativa, diz engajamento da subjetividade, diz ruptura com adaptações mecanicistas e com conformismos do pensamento. O engajamento da subjetividade é mais e outra coisa do que apenas o engajamento do intelecto. É sempre a partir de uma solicitação do intelecto, mas é sempre, mais que isso, o traçado de uma perspectiva e de uma tomada de partido.
Então a gente está falando aqui, quando está falando em um trabalho de engajamento subjetivo, que é um trabalho onde as nossas ferramentas de trabalho se encarnaram, em que a ferramenta principal do nosso trabalho é uma ferramenta encarnada. Nesse ponto, isso coloca duas consequências importantes para nós, que são os meus dois últimos pontos de reflexão sobre o trabalho e o trabalho em saúde. A primeira, quando eu digo que a ferramenta do nosso trabalho se encarnou, eu estou dizendo que o que foi posto em produção é a vida. É a vida que se tornou o elemento produtivo por excelência. E, em segundo lugar, a segunda consequência é de que essa produção só pode se dar em rede, em comum com outras ferramentas encarnadas. Todo trabalho de engajamento subjetivo, de engajamento criativo, demanda uma comunidade de engajamento criativo, de engajamento subjetivo, uma comunidade que possa se dar as trocas de opiniões éticas sobre o trabalho. Eu vou aqui, para acelerar a minha finalização, fazer uma leitura de um pequeno trecho do Negri, do Antônio Negri, esse autor do trabalho material, que eu acho ela muito instrutiva, muito sintética em relação a tudo isso que eu estou dizendo. O trabalho se constrói, então, a partir de ferramentas que foram encarnadas, mas essa encarnação compreende a vida. Através da apropriação da ferramenta, é a própria vida que é posta em produção. E pôr a vida em produção significa essencialmente pôr em produção os elementos de comunicação da vida. Uma vida individual não poderia ser produtiva. A vida individual se torna produtiva e intensamente produtiva porque entra em comunicação com outros corpos e com outras ferramentas encarnadas. Mas se tudo isso é verdade, então a linguagem, na qualidade de forma fundamental de cooperação e produção, se torna central nesse processo. E aqui eu acho que é uma pista que eu queria também extrair da minha intervenção. A linguagem talvez seja cada vez mais a palavra, aquilo sobre o qual a gente deve se debruçar e entender que a gente não está diante de um objeto secundário, mas de um objeto principal da ação da atividade docente. Ocorre que a linguagem, como o cérebro, estão ligados a um corpo. E o corpo não se exprime simplesmente por formas ou pseudo-racionais ou ainda por imagens. Exprime-se também através das potências desse corpo, das potências de viver. Essas potências de viver é que chamamos afetos. A vida afetiva se torna, portanto, uma das expressões da ferramenta de trabalho encarnada dentro do corpo. A vida individual só se torna realmente produtiva quando entra em comunicação, quando é vida em comum. E a vida afetiva integra o processo produtivo, uma vez que a linguagem, tanto quanto os cérebros em rede, estão sempre ligados aos corpos e, portanto, se expressam não apenas como imagens, afecções, afetos, potências de vida. Em suma, é a vitalidade cognitiva e afetiva que é solicitada e posta para trabalhar. A vitalidade cognitiva e afetiva que é posta para trabalhar. O que se requer de cada um é a sua força de invenção. E a força de invenção dos cérebros em rede se torna tendencialmente, na economia atual, a principal fonte de valor. E aqui eu toquei em dois temas que eu acho que encerram essa minha exposição: trabalho e vida. E, em particular, quando se trata de pensarmos a formação daqueles cujo trabalho é cuidar da vida. Vida, tema que eu também, muito longe aqui de fazer qualquer mergulho mais vertical, explorar mais amplamente, eu acho que é um tema apenas que merece ser acendido na nossa consciência, que o campo semântico dessa palavra, exatamente por essa questão última que eu acabei de colocar. Porque o que o trabalho em saúde está fundamentalmente implicado é com esse trabalho com a vida.
o trabalho de cuidar da vida. Mas, de novo, tanto quanto a conversa e o encontro, paradoxalmente, a gente dedica muito pouco tempo a pensar nessa formação, no que seja a vida. E a gente aceita, mais ou menos de barato, que tudo aquilo que o prefixo bio carrega daria conta do nosso conceito de vida. Acho que essa é uma questão que me parece muito preciosa. E a gente não precisaria nenhuma grande produção intelectual ou filosófica para se aproximar dessa reflexão. Bastaria abrir o dicionário e a gente explorar o campo semântico da palavra vida, porque o modo como a gente mobiliza essa palavra na nossa língua comum já nos diz muita coisa. É claro que vida, em primeiro lugar, a gente tende a remeter a ideia daquilo que diz respeito aos seres vivos. E nesse ponto, essa primeira acepção semântica da palavra vida é aquela que é recoberta pela ideia da biologia, enquanto ciência dos seres vivos, pelo menos de Lamarck para cá. Mas, no entanto, esse sentido de bio, esse sentido de vida, que está no uso corrente e nas ideias de biologia que a gente tem, vida como aquilo que diz respeito aos seres vivos, recobre uma pequena parte do espectro semântico da palavra vida na nossa língua. Porque a gente usa vida, por exemplo, também para se referir em expressões como a vida que fulano leva. Ou mesmo nas práticas de saúde, nós nos preocupamos tanto com os modos de vida, os hábitos de vida, e estamos empenhados em mudar os hábitos de vida, mudar estilos de vida. Que vida é essa que a gente está se referindo nessas expressões? Certamente não é aquela recoberta pelo prefixo bio, enquanto vida enquanto aquilo que diz respeito aos seres vivos, mas vida como um modo de vida. Mas há um outro sentido aí, que eu acho bastante importante da gente resgatar aqui, pela carga afetiva que ele tem. Porque a gente também usa a palavra vida em expressões como fulano é cheio de vida. E quando a gente fala em alguém é cheio de vida, ou isso, poxa, isso me enche de vida, primeiro que há um sentido quase quantitativo, né, de vida, em que a gente possa se referir mais vida ou menos vida. Na verdade, esse sentido recobre a ideia de intensidade de vida, que a vida pode crescer ou diminuir, de que a vida pode se ampliar, se expandir, ou pode se encolher, se apequenar. Qual é a nossa implicação com a produção de intensidade de vida no trabalho em saúde? Eu acho que quando um trabalho em saúde ignora, não incorpora, não desenvolve, não problematiza a sua dimensão de produção imaterial, ele está dizendo que curar, cuidar, é uma coisa que incide apenas sobre a vida nua, a vida enquanto a vida de um ser vivo, que eu posso reduzir a células, moléculas, órgãos. Agora, a vida é também modos de vida e modos de vida mais potentes ou menos potentes. Eu não tenho a menor dúvida que a vida, a saúde, como um valor afeto, diz respeito enquanto essa vida ampliada, enquanto ampliação da intensidade de vida. Aonde se produz intensidade de vida na produção de saúde, se não nos encontros, nas conversas, e mesmo no fato de que o valor de uma intervenção material sobre o corpo vivo, ela só se mede nesse diagrama, nessa grade posta pela ideia de intensidade de vida. É o que eu costumo sempre dizer, os nossos serviços, às vezes, muito bons, muito preparados tecnicamente, são serviços que produzem pessoas curadas e tristes, o que para mim me parece um contrassenso absoluto. Dito tudo isso, as questões finais são as mesmas ainda. O que é formar para o trabalho imaterial? O que é formar esse trabalhador altamente qualificado enquanto um trabalhador
cognitivo, um trabalhador afetivo, um trabalhador biopolítico que é necessariamente, tenhamos consciência disso ou não. Quando eu digo, aliás, muitas vezes quando eu uso a expressão, o trabalho em saúde é um trabalho afetivo, as pessoas escutam isso um pouco equivocadamente, como se eu estivesse me referindo de que é um trabalho afetuoso, o que desejavelmente deve ser. Mas quando eu quero dizer que é um trabalho afetivo, eu quero dizer apenas que é um trabalho que produz afeto, não sempre necessariamente bons. Essa é a questão. O que a gente deseja é que seja possível ser um trabalho que produza bons encontros aumentativos da nossa potência. Agora, que ele é trabalho afetivo, ele é incontornavelmente. E a nossa não consciência dessa dimensão, às vezes, produz desastres. Ele não deixará de ser afetivo, mas muitas vezes propiciará os piores afetos. O que é formar para o trabalho material? As últimas perguntas para dar algum tom de encerramento aqui na minha fala. Seria possível reduzir tudo isso a um rol de competências? Sim, seria, não sei se é o melhor caminho, mas poderia ser reduzido a competência a capacidade de ver o outro, a capacidade de reconhecer o outro como um legítimo outro, uma capacidade de escuta, de diálogo, de comunicação, uma série de competências éticas, etc. Como formar para o exercício dessas competências? Acho que dizer isso ainda não responde à nossa questão. Eu quero um pouco ir empurrando essa questão um pouco mais adiante. O que é ter competências para lidar com situações acontecimentais? Com situações absolutamente imprevisíveis? Eu vou, na verdade, pontuar três coisas. Em primeiro lugar, dado como eu disse no começo, que eu não tenho as respostas para isso, mas a minha experiência imersa no campo da docência, numa universidade pública, permitiu, quanto muito, eu saber com uma razoável clareza, que talvez seja compartilhada por muitos aqui, eu só vou nomeá-las, do que tem impedido isso, do que tem se colocado como um obstáculo a isso, em primeiro lugar. E eu vou dizer isso em torno de três questões, basicamente. Primeiro, eu já comentei isso logo no início, um ensino baseado na informação. Em segundo lugar, um ensino baseado na opinião. E por último, talvez aqui eu vá tangenciar um problema curricular, do qual eu me sinto ainda menos competente para tratar, mas de novo eu vou trazer isso no plano mais sensível do que eu percebo na relação com os alunos, no excesso de carga horária, ou naquilo que a gente poderia chamar na falta de tempo. Muita informação, muita opinião e pouco tempo para saborear a experiência, já que a gente está falando que essa produção de conhecimento interna ao enfrentamento da situação acontecimental é o saber da experiência. Experiência que não se traduz apenas ao fato de que eu me habituei muito a um dado campo, que é uma dada prática, que muitas vezes é uma acepção reduzida de experiência que a gente põe e mobiliza nas nossas falas. Mas experiência enquanto a possibilidade diante, uma experiência de soar nas situações acontecimentais, soar quando somos surpreendidos no lugar seguro dos nossos conhecimentos, e é aquilo que permite que algo nos aconteça. Não apenas o acontecimento como alguma coisa que se dá fora de nós, mas o acontecimento como alguma coisa que se dá em nós. Esse é o saber da experiência. É saber o que se passa em nós diante dos acontecimentos. Aqui eu espero que vocês vejam, eu me encaminho ao final, percebendo que eu estou então aqui anunciando algumas das pistas, desafios ou questões que eu considero profundamente problemáticas. O que é formar? E como eu disse, talvez aqui também comece a dar recheio ao que eu chamei de formar, como tal missão do qual a universidade eventualmente abdicou. O que a gente faz
para preparar os nossos alunos para aprenderem o que se passa neles diante dos acontecimentos. Nós não temos tempo para aprender o que se passa em nós. E talvez saber o que se passa em nós seja a grande competência requisitada para a gente poder fazer face aos acontecimentos. Excesso de informação. Informação não é experiência. E mais, a informação não deixa lugar para a experiência. Ela é o contrário da experiência. Por isso, a ênfase contemporânea na informação, em estar informados. E toda retórica destinada, eu estou partindo de um certo campo de denúncia, toda uma retórica destinada a nos constituir como sujeitos informantes e informados. A informação não faz outra coisa que não seja cancelar as nossas possibilidades de experimentar. O sujeito da informação cada vez está melhor informado, porém, essa obsessão pela informação e pelo saber, saber não no sentido de sabedoria, mas no sentido de estar informado, é o que consegue que nada lhe aconteça. Excesso de opinião, o imperativo de julgar. O que é constituir o sujeito da opinião? O sujeito que sempre tem uma opinião, supostamente pessoal e supostamente crítica. Na verdade, quando eu falo nisso, para dar bastante concretude ao que eu estou me referindo como opinião, eu tenho que dizer que o jornalismo é o grande dispositivo moderno para a destruição generalizada da experiência. A aliança perversa entre informação e opinião. O jornalismo é a fabricação da informação e da opinião e se tornou um paradigma para a universidade. A gente acha que a gente chegou no ponto quando a gente conseguiu explicar a nossa pesquisa para um jornalista. O sujeito individual não é outra coisa além do suporte informado da opinião individual, e o sujeito coletivo, que teria de fazer história, segundo o marxismo clássico, não é outra coisa senão o suporte informado da opinião pública. Quer dizer, um sujeito fabricado e manipulado pelos aparatos de informação e da opinião. Um sujeito incapaz da experiência, de saber, ele sabe tudo o que acontece, mas não sabe o que acontece. Falta de tempo. Como falta tempo, eu vou apenas dizer, somos sujeitos ultra informados, transbordantes de opinião, superestimulados, cheios de vontade e imperativos. E o saber da experiência, a constituição de um sujeito da experiência, o que é? A experiência é justamente a possibilidade que algo nos aconteça, ou nos toque. Requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm, mas que talvez a universidade poderia ser esse espaço protegido para permitir essa desaceleração, essa parada no tempo. Requer parar de pensar, parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, escutar mais devagar, parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião e o julgamento, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e ouvir, falar sobre o que nos acontece. Aqui eu preciso um pouquinho, como eu disse, compartilhar o que eu gostaria de, nos próximos meses, estar sentado aí com vocês e compartilhar. Tem sido uma experiência muito rica para nós no trabalho, no ensino, na atenção primária à saúde para estudantes de medicina na USP, o uso das etnometodologias, o uso do diário de campo, o uso da capacidade de observação, inclusive desde o primeiro ano, inclusive chamando a atenção para aquele aluno que vem muito afoito para a prática clínica, que esse é um dos pré-requisitos da clínica, a capacidade de observar
acontece, entender o que nos acontece e narrar, registrar, produzir narrativas, que é uma competência comum que a clínica compartilha, por exemplo, com a etnografia. E tem sido muito, muito rico, muito importante trabalhar com os alunos na produção de narrativas, que é falar sobre o que nos acontece. E é quase sempre esse o caminho. O primeiro diário de campo que nos é trazido, ele conta o que ele viu, uma espécie de descrição de alguma coisa que se passou fora dele. E isso sempre é trabalhado com ele. Não, eu quero saber o que você pensou, o que você sentiu, o que te mobilizou. Dá uma parada e escreve sobre isso. Falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar os outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência, dar-se tempo e espaço. Essa última passagem aqui, cheia de pontuações, é uma citação de um filósofo da educação espanhol chamado Jorge La Rosa, que num texto que eu acho fundamental, chamado Sobre o Saber da Experiência. Este é o saber da experiência, o saber que se adquire no modo como alguém vai respondendo ao que vai acontecendo ao longo da vida e no modo como vamos dando sentido ao que nos acontece. O último ponto é que eu me lembrei agora no almoço, conversando, falei, poxa vida, eu quero falar um pouquinho da minha experiência. Eu acabei por aquele lugar dos automatismos, né, dos tais automatismos, dos quais a gente não escapa. E eu acabei um pouco pensando na minha experiência como docente, e não na minha experiência no SUS. Enquanto um trabalhador do SUS, enquanto alguém engajado no desenvolvimento, especialmente do que eu tenho chamado a inteligência coletiva no SUS, que é a experiência da criação e do desenvolvimento de uma rede social, que é a Rede Humaniza SUS. Porque, isso só para conectar um último ponto aqui da minha fala, o que entrou em produção é a vida. E uma vida só é produtiva quando ela se comunica a outras formas de vida. A experiência do ensino na Rede Humaniza SUS, do qual nós já temos algumas experiências acumuladas, por docentes que, por iniciativa própria, resolveram lançar os seus alunos nessa rede social, tem sido uma outra experiência de imersão, de exposição dos alunos ao SUS extremamente rica, que eu acho que também são pistas para a gente pensar. Nós temos que lançá-los na rede SUS, na rede escola, no SUS escola, mas nesse espaço de compartilhamento, nessa comunidade de engajamento criativo, que permite a alunos no processo de formação dialogarem horizontalmente com trabalhadores, usuários e gestores do SUS para as suas questões. Essa inserção, essa é uma outra experiência, mas que eu deixo aqui como meramente uma outra inspiração. Eu disse, eu não ia conseguir desenvolver muito demais o tema da formação. A contribuição que eu tinha era essa reflexão sobre o trabalho, que a mim, enquanto docente, me desafia cotidianamente. O que é formar para isso que eu tão convictamente acho que é o trabalho em saúde. Quero agradecer a paciência de vocês, me desculpar porque eu passei 15 minutos ou 20 do tempo que eu tinha, e agradecer a atenção de vocês.